É com essa crença, companheiros, de cabeça erguida, como eu estou falando com vocês, que eu quero chegar lá e falar para o delegado: estou à sua disposição. E a história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi liviano comigo. O presidente Lula foi condenado pela sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No direito brasileiro, que talvez não seja o direito de Curitiba, mas no Código Penal brasileiro, o crime de corrupção passiva pressupõe a concorrência ou a ocorrência de dados empíricos, de dados materiais que são muito claros. Qual seria esta, aspas, vantagem ilícita? Seria, diz a denúncia, a propriedade de um apartamento situado lá no Guarujá, denominado triplex, o celebrizado triplex. Se o apartamento é do presidente Lula, como é que a OAS se diz proprietária dele e dá esse apartamento em garantia bancária? Bom, então a propriedade ele nunca teve. Ah, mas dir-se-á, mas ele teve a posse. Essa vantagem pode ser você usar o apartamento durante um determinado período e tal. Ele usou? Nunca. Ele nunca esteve neste apartamento para utilizá-lo. Nunca ninguém viu o presidente Lula descer até o saguão do prédio de toalhinha no pescoço, de maiô, para ir à praia em frente. Vamos deixar de lado a vantagem. A lei, no artigo 317, a lei penal diz que é preciso receber uma vantagem e, em contrapartida, praticar um ato de ofício que favoreça quem está dando essa vantagem ou favoreça terceiro que esta pessoa que está dando a vantagem almeje favorecer. O que é que fez o presidente Lula para favorecer a OAS? Nada. Não existe nos autos um ato de ofício. Então o presidente Lula não praticou nenhum ato de ofício, não recebeu vantagem ilícita, essa vantagem ilícita não existe culpa, não existe nada, este processo é uma fantasia, é uma ficção, não é? E não obstante ele está condenado. Eu creio que sim. Bem, eu acredito que o Lula, como qualquer brasileiro, tem o direito de pleitear a sua candidatura. Sempre foi um princípio da justiça eleitoral a máxima elegibilidade das pessoas, garantir a elegibilidade das pessoas. A meu ver, sim, porque a condenação que ele sofreu não é uma condenação definitiva. Aqui a prudência recomenda que ele concorra, que ele não seja privado dos seus direitos políticos, até que a sua condenação se torne imutável, irreversível. Não há uma condenação definitiva do Lula. E aí se aplica isto que é expresso na Constituição, no artigo 5º da Constituição brasileira. Toda pessoa será considerada inocente até o trânsito em julgado de condenação criminal. O Lula é inocente do ponto de vista jurídico. O TSE tem uma lei, a lei eleitoral, um artigo, o 16A, que diz que, independentemente de suspender a inelegibilidade, o sujeito vai com a sua candidatura até o final.
no horário eleitoral e na urna eletrônica. O TSE resolveu mudar esta orientação, bem no caso do Lula. Eu acho que essa é a lógica do processo que nós temos. Eliminar o Lula do quadro político através de um processo penal de exceção, um processo semelhante ao de Stalin, um processo de Moscou, né? Eliminar sua voz, com isso interferir e gerir a democracia brasileira. A finalidade não é só excluir o Lula, a finalidade é gerir a democracia brasileira, tornando ela uma democracia de baixíssima intensidade, e democracia em todos os sentidos, não só a possibilidade de soberania popular, que passa a ser restringida ao mínimo, só para manter a aparência, mas como também os direitos fundamentais. Nesse cenário macabro que nós estamos vivendo, a primeira situação é a ingenuidade de pensar que a Constituição existe. A Constituição de 88 passou a ser algo absolutamente secundário. E está aí o caso da presunção de inocência. É tão clara a Constituição e tão violento o que fez o Supremo Tribunal Federal que nós não temos palavras para reagir. Somos todos muito fracos perante um poder que se errou em si mesmo, os três poderes, contra a sociedade. O que nós estamos vendo é um tribunal ativista no Rio Grande do Sul e outros tribunais superiores na sua zona de conforto, tá? Simplesmente rodando o polegarzinho e olhando o circo pegar fogo. E depois dizem que é Lula que estaria causando insegurança jurídica com sua candidatura. A sua candidatura é muito anterior àquele julgamento assodado de janeiro deste ano no Tribunal Regional Federal. A prova contra Lula é praticamente inexistente, né? Um julgamento pífio feito por um juiz que não tem nenhuma isenção. O juiz Sérgio Moro está sendo tido como o grande mocinho do Brasil, o Durango Kid, a National Kid, o grande... Peraí, um juiz de primeira instância pegou a nossa Constituição, jogou no lixo, mandou prender, mandou matar, mandou fazer o que não sei o quê, passando por cima da Constituição, passando por cima de todo mundo, tá certo? Trazendo uma parte policial para dentro da parte política. E o Brasil, nós estamos há 4 anos à deriva. Nós estamos à deriva, 3 anos à deriva. O que é o Brasil hoje? Um país sem respeito. O Moro é um grande juiz, não quero saber a competência dele. Ele podia ter feito tudo que ele fez, mas não atropelar a Constituição como ele fez. As lideranças políticas passam a ser tratadas como inimigo, como bandido, como se fossem pessoas, lideranças políticas de esquerda em especial, pessoas que tivessem cometido crimes comuns, crimes de corrupção, etc. Mas não são perseguidos ou tratados nesse processo pelo fato de realmente ter praticado ou não. A investigação e o processo não busca saber se houve ou não o crime. Busca na lei encontrar um discurso de justificação e uma versão dos fatos que se adapte a poder chamar e acusar aquela pessoa, carimbar como corrupta, como descumpridora de leis, etc. E se realiza aí uma intenção política e não jurídica, que é tratar esse ser humano como um inimigo, um ser desprovido dos direitos mínimos, e se faz isso através da forma de um processo penal, mas sem um conteúdo de um processo penal compatível com o Estado Democrático de Direito. O juiz não é juiz porque ele vira um promotor, o advogado é calado, investigado com o seu sigilo quebrado e sem ser ouvido na sua defesa, ou seja, o processo é uma mera forma. A liminar ela é muito forte, diz que o Brasil não pode impedir que Lula possa concorrer nas eleições presidenciais de 2018 até que todos os recursos impetrados contra a sentença condenatória sejam julgados em processos judiciais justos. Vejam que o comitê usa aqui na decisão a palavra justo, porque já identificou que os processos que estão sendo colocados aqui no Brasil contra o ex-presidente Lula não têm essa característica. Qual foi a importância da decisão da ONU? Como era inédita, a primeira contra o Brasil, né, uma cautelar como esta, no ambiente eleitoral, todo mundo tratou como se fosse algo sem nenhuma importância, sem nenhuma força. Houve quem chamasse de ata de condomínio do subcomitê do subcomitê. E a resposta a esta alegação
muito orientada pela ignorância em relação ao papel do comitê no sistema internacional de proteção dos direitos humanos da ONU, né? Muito disso aí tudo foi respondido pelo voto denso, vertical do ministro Fachin, que disse que não é ato de condomínio, é decisão, e que não é do subcomitê, é do comitê, e vincula. Ele sempre manifestou esperança, né? Embora nós dois juntos compartilhávamos as angústias da dificuldade do registro da candidatura, por conta desse ambiente hostil em alguma medida, e por que hostil? Mais difícil. Mas ele sempre alimentou esperança, e eu sempre alimentei esperança, sigo alimentando esperança, que no final, aos 45 do segundo tempo, haja uma liminar redentora da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Acolho em parte os pedidos formulados nas impugnações do Ministério Público Eleitoral, do Partido Novo e de Kim Patroca Kataguiri para indeferir o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, né, fundamento na linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, assegurada, todavia, a realização de todos os atos de campanha pelo candidato impugnado, enquanto perdurar a sua condição sub júdice nos termos que acabei de expor. Afasta-se a incidência do artigo 16A e, por consequência, voto no sentido de 1. Facultar à coligação substituir o candidato no prazo de 10 dias, vedar a prática de atos de campanha, em especial a veiculação da propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição, e determinar a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. Não vejo espaço constitucional para amparar o afastamento tucur da decisão que veio tomar esse Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Quando esta decisão da ONU é simplesmente não só descumprida, desconsiderada na sua importância como de legítima obrigatoriedade, é algo muito grave e que fica registrado na história do país, que não se via desde a ditadura militar. Quer dizer, na ditadura militar é compreensível que um país não reconheça tratados de direitos humanos, não tem interesse em respeitar direitos humanos diante da comunidade internacional, porque internamente está perpetrando barbaridades, cometendo graves ofensas aos direitos humanos, então, obviamente, não pactua, não se responsabiliza, não se autolimita. Podemos imaginar que outros tratados também não serão cumpridos em outras áreas e o Brasil passa a ser um descumpridor dos combinados internacionais. E cabe ao povo, principalmente ao povo, e não a juízes, a Tribunal de Contas, a órgãos de classe, não é, decidir quem o povo pode votar. Na realidade, além da violação do direito subjetivo do candidato, nós temos uma proibição às pessoas de votarem em determinado candidato. Temos que ter consciência que nós estamos batendo no teto da institucionalidade. As instituições, hoje, só terão uma chance de serem recuperadas se nós conseguirmos eleger um governo que tenha compromisso com a Constituição, com a democracia. Se nós não conseguirmos isso, se nós elegermos um governo que não tem nenhum compromisso com a representação popular, que não tem nenhum compromisso com a soberania nacional, que não tem nenhum compromisso com o direito dos mais fracos, né, nós realmente chegamos ao fundo do poço. Como dizia o Lula na carta, é preciso levantar a cabeça e seguir em frente, defendendo a democracia. Votando no Haddad, votando no Ciro, votando em quem quiser do ponto de vista do campo democrático e comprometido com o Estado de Direito. O que está acontecendo agora é o prenúncio
do que nós viveremos mais adiante. Quando se olhar para o que aconteceu com Lula, chegará uma hora que as pessoas diziam, olha, o que nós vivemos ali era insustentável. E houve uma pessoa que tentou disputar e foi proibida. Caberá à esquerda assumir um papel crítico diante da história, de realmente colocar em xeque a legitimidade disso que se instalou no país. E aí não é só o discurso, aí são as ações. A gente precisa assumir ações claras, de ir para a rua e, se necessário, fazer a resistência política até com a paralisação deste país. No Panamá, os manifestantes foram para a frente da Embaixada Brasileira em Cidade do Panamá. Parlamentares, deputados do Parlamento do Mercosul, movimentos sociais e sindicais protestaram em frente à esplanada do Parlamento Europeu de Bruxelas, na Bélgica, pela liberdade de Lula. Na Inglaterra, diante da Embaixada do Brasil em Londres, na capital inglesa, manifestantes ingleses, portugueses e de outras nacionalidades se juntaram aos brasileiros para gritar Lula livre, Free Lula, estamos com Lula, aumentando a pressão internacional e denunciando a injustiça e o isolamento do país no cenário internacional. Eu acho que é isto que vai definir o futuro das próximas gerações. Que ninguém abaixe a cabeça, que as pessoas façam valer os seus direitos e que as pessoas se conscientizem de que efetivamente esse é o país de todos. Não é para se assustar com aqueles que estão ali, tentam às vezes falar mais alto, tentam impor às vezes pela força a sua vontade. Eu acho que é preciso resistir. Eu achei muito interessante o que eu ouvi lá no último discurso do Lula, quando ele falou que os poderosos poderiam matar uma, duas ou três rosas, mas não conseguiriam evitar a chegada da primavera. A primavera vem e vai depender muito de nós.